Muito que bem, hoje vamos iniciar o estudo detalhado da Lei 7366, que é o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada em detalhe no capítulo 7º, que trata das normas e deveres disciplinares, que também pode ser chamado como o regime jurídico disciplinar. Isso para os servidores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, tá? Antes de a gente iniciar, eu quero pedir até 5 minutos para fazer uma breve contextualização dessa norma, para que você não caia de paraquedas, tá? Eu vou colocar até um cronômetro aqui na tela, para que seja exatamente esse tempinho, tá? Brevemente. Vamos que vamos, então. Na tela, 5 minutos. Essa Lei 7366, de 1980, é a lei que trata do Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, tá? Ela regula a relação jurídica entre o Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, e as pessoas que fazem concurso, fizeram concurso público, foram nomeadas e empossadas em um dos cargos dessa carreira da Polícia Civil, tá? Quem já estuda para concursos no âmbito do Rio Grande do Sul já cruzou com outro estatuto, que é a Lei Complementar 198, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul. A primeira pergunta que surge é: pode haver dois estatutos na mesma esfera, na mesma abrangência? Tá? E a resposta é sim, pode. Por quê? Porque essas duas leis, esses dois estatutos, eles não conflitam entre si, não se excluem. Um é mais específico do que o outro, né? A Lei Complementar 198, ela é mais abrangente, ela se refere a todos os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, não só os da polícia, né? Ela vai ser aplicável aos servidores do Ministério Público, das universidades, das escolas, enfim, de uma série do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Em regra, essa lei pode ser aplicada, ela é aplicável a esses servidores, tá? E especificamente para os servidores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, é aplicável a 7366, que é o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil. Então, assim, essas duas leis, elas andam de mãos dadas, porque uma complementa a outra. A primeira lei é a 7366. Naquilo em que ela for omissa, aí sim entra em cena a 198, complementar 198. Outra pergunta: existe hierarquia entre uma lei complementar e uma lei ordinária? A lei complementar é a 198 e a ordinária é a 7366. A resposta é não. Tá? Um rapidinho explicando. Dentro do constitucionalismo brasileiro, a lei complementar foi pensada para, no âmbito federal, tratar de assuntos de interesse nacional, ou seja, que dizem respeito aos 4 entes federativos ao mesmo tempo: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tá? Então, a lei complementar seria para esse tipo de assunto. A lei ordinária seria para temas específicos da União. Porém, na prática, essa divisão acabou não acontecendo bem. E os congressistas, eles aprovam leis ordinárias como se complementares fosse. Até porque o quórum da lei ordinária é um quórum mais simples, mais fácil de ser atingido do que o quórum da lei complementar. A lei ordinária, ela, para ser aprovada, precisa de um quórum de maioria simples, e a lei complementar de maioria absoluta. Não vamos entrar em detalhes o que é cada coisa dessa, não precisa. Então, assim encerramos essa breve contextualização. Você viu aí em que essa lei é aplicável, as diferenças com complementar 198 e algumas peculiaridades algumas curiosidades até sobre essa questão da lei complementar e da lei ordinária. Assim, sobra 1 minuto e meio, praticamente 1 minuto e 20. Então, cumprida a primeira promessa. Se foi bastante para ganhar o seu like, deixa aí um like, se inscreve no canal e acompanhe todas as informações, novidades que postaremos sobre não só a Polícia Civil, mas outros concursos de destaque que virão futuramente. Se não for o suficiente, fique conosco, que no decorrer da aula você com certeza vai sair daqui sabendo alguma coisa que você não sabia, tá bom? Seguindo então no nosso cronograma,
eu quero agora falar uma coisa muito importante. É o seguinte. Em leis, em concursos que abrangem, concursos da esfera estadual e municipal, um problema que muitas vezes aparece é a versão da lei que está sendo cobrado, que será cobrado no concurso, tá? Nos vídeos anteriores aqui no canal, preparação para fase, para Guarda Civil de Porto Alegre, eu postei vídeos, inclusive, sobre isso. Porque naqueles concursos, no edital e no site da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, havia leis desatualizadas, tá? E eu vou ensinar agora, vou mostrar rapidamente como é que você faz para saber qual a lei, qual versão você está estudando da lei, se ela é a mais atualizada, ou enfim, se a atualização que houve vai cair no edital e tal, se já está na lei. Então vamos aqui, ó. Vamos abrir aqui o site. Você vai digitar aqui no Google Legis RS, tá? Legis RS. E aí você vai... Deixa eu digitar aqui, ó. Legis RS. Você vai entrar aqui. Vai abrir essa página. E aí você vai escolher a lei que você quer, né? No caso, nossa, a lei 7366. Lei ordinária. 7366. Vamos aqui pesquisar. Esse é o resultado com o link da nossa lei. Vamos entrar aqui. Essa página tem um histórico de todas as atualizações, as alterações, sobre um resumo sobre a lei, tá? E aqui, ó, nessa parte VID, é que tá as alterações e a legislação correlata. Vejamos aqui, ó, a primeira delas é um decreto de 1980, que trata da carteira policial. Aqui, ó, bom, um breve comentário sobre constitucional também. Somente uma lei pode alterar outra lei. E aqui, no caso, um decreto, ele existe para detalhar, regulamentar, esmiuçar uma lei, tá? Então, veja que esse decreto aqui, ele tratou sobre a carteira policial, é um assunto que é tratado na lei 7366. E aí vemos aqui embaixo outra lei, ó, a 7493. Só que ela não altera, é uma lei correlata que dispõe sobre o pagamento de gratificação de representação de comando. A primeira lei alteradora, vemos aqui, ó, é de 1982. Ela altera o inciso 4º, parágrafo único do artigo 46. Tá? E assim nós vemos aqui, ó, que a última alteração, essa lei complementar aqui, ó, 14828, que altera várias disposições da nossa lei. Agora vamos ver se o que está aqui já é a versão atualizada com essas alterações aqui da 14828. Para saber isso, a gente vai vir aqui, ó. Esse é o texto original, ou seja, é a primeira versão da lei, aquela que foi antes de qualquer alteração, tá? Isso aqui não nos interessa agora. Nós vamos aqui, ó, nesse texto compilado pelo Gabinete de Consultoria Legislativa. Cuidado que nem sempre isso aqui aparece, tá? São algumas leis mais importantes que tem isso aqui. E aí você vai clicar aqui e vai abrir esse arquivo. E nele já diz, ó, atualizada até a lei complementar 14828 de 2016. Então, essa versão está atualizada. Nós vamos nos basear nesta lei aqui, tá? Ela que vai nortear o nosso estudo, que deve nortear o seu estudo também para esse concurso, tá? Agora, então, vamos entrar na lei propriamente dita, né? Vamos aqui para nosso quadro virtual, onde nós iremos analisar, primeiramente, o sumário da nossa lei. Eu sempre gosto de começar o estudo de alguma lei, de qualquer matéria, pelo sumário, para ter uma visão panorâmica da coisa, de tudo aquilo que ela vai abordar, as subdivisões, já para ter uma noção do que eu vou estudar, né? Em linhas gerais. É muito bom que você faça isso para você não começar assim, tateando no escuro, tá bom? Então aqui, ó, essa lei, ela é dividida em capítulos, tá? Nós temos aqui, então, 9 capítulos. Vamos avançando. Esse é o último capítulo. Trata das disposições gerais e transitórias. Esse capítulo 9º e o capítulo 1º, eles são tranquilos. O primeiro trata é uma introdução e o 9º é uma conclusão, tá? Disposições preliminares e as disposições finais. Isso é muito comum em muitas leis.
tá? E aí o assunto propriamente dito, ele começa aqui no capítulo 2º, no 3º, e daí vai. Daí para frente segue. Tá? Então aqui nessa lei nós vamos ter disposições sobre provimento dos cargos, remoções, direitos dos servidores, remuneração, hierarquia policial, deveres e normas disciplinares, que é o assunto que nós iremos estudar hoje, é o foco do nosso estudo hoje. E ali o Conselho Superior de Polícia, e por fim o capítulo 9 das disposições gerais e transitórias. Tá bom? Então iremos começar o nosso estudo dando uma olhada em detalhe no capítulo 7º, que trata das normas e dos deveres e das normas disciplinares, tá? Em detalhe, é isso aqui que nós temos. Essa divisão aqui. Vai do 80 ao 122, tá? E aqui nós vamos fazer uma breve subdivisão aqui, ó, para você entender. Aqui é a seção primeira. Isso aqui, seção segunda, né? Daqui para cá, nós temos a terceira parte. E aqui a quarta. E por último, a quinta. Tá? Essa parte primeira aqui, ó, vamos ver. Ela trata dos deveres, tá? Em seguida vem as transgressões. Deveres, transgressões, penas disciplinares, apuração das transgressões e, por fim, registro e cancelamento de notas. Tá bom? Quais são os principais artigos dessa parte aqui? Eu posso citar o 83, é muito importante, que traz as penas que são aplicáveis ao servidor que transgrediu alguma norma. O 81, que são as transgressões propriamente ditas. E essa parte aqui, ó, toda essa seção, 97 a 120, que é a seção quarta. Porque aqui é que nós teremos a parte procedimental, tá? Aqui nós vamos ver que essa apuração pode se dar de 3 formas. Por meio de sindicância, por meio de inquérito policial e por meio do PAD, Processo Administrativo Disciplinar, temido PAD, tá? Então, pela didática, eu resolvi começar ali pela seção quarta primeiro, para a gente ter uma noção da prática e depois seguir para a parte mais teórica, que são as penas, as transgressões, a classificação das transgressões, também é uma parte muito importante, o artigo 82, tá? Então agora sim vamos seguir ao estudo da legislação desse capítulo 7º da nossa lei 7366, Estatuto dos Servidores da Polícia Civil. Vamos então lá na página aqui, ó. Aqui começa o capítulo 7º, deveres e normas disciplinares, está aqui, tá? Só que não vamos começar por aqui, vamos começar pela parte lá embaixo. Apuração das transgressões, a parte processual da coisa, tá bom? Então aqui é o seguinte. O 97, ele fala o seguinte, ó. As transgressões disciplinares serão apuradas através de sindicância, inquérito policial ou processo administrativo disciplinar. Então são essas 3 espécies de apuração das infrações, das transgressões a que os servidores da Polícia Civil estão sujeitos, tá? O parágrafo único ele traz o seguinte, ó, serão obrigatoriamente encaminhadas ao Conselho Superior de Polícia as sindicâncias e os inquéritos policiais que ensejarem a instauração de PAD. Só por isso aqui a gente já consegue ver uma coisa, que o PAD é um procedimento mais grave, mais sério, que não é a qualquer hora que ele vai ser instaurado, ele só vai ser instaurado quando as sindicâncias e os inquéritos puderem ensejarem
um PAD, né? Então perceba que por ser mais gravoso, nós vamos ver adiante que apenas 3 penas, somente 3 penas podem ser aplicadas, se for ver só 2 aplicadas por meio de PAD, que são as penas mais severas. A de demissão e a de cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Tá? Nós vamos ver isso adiante. É só para introduzir. Tá? Então, o PAD, por ser mais gravoso, ele tem mais garantias para o servidor. O servidor não pode ser punido sem um devido processo, com garantias, com defesa, com prazos, com a possibilidade de ter um advogado, se for o caso. Tá? Então, é um processo mais severo, mais grave, por isso ele não pode ser instaurado de qualquer jeito. Precisa, primeiro, ter uma sindicância, um inquérito e passar pelo Conselho Superior de Polícia. Não é qualquer autoridade que vai instaurar um PAD. Tem que passar pelo órgão que é o Conselho Superior de Polícia. Tá? Vamos dar um pulinho aqui, ó, nesse artigo que ajuda a enxergar melhor essa questão do Conselho Superior de Polícia. Todo esse capítulo aqui, ele foi... quase todo ele foi revogado. Né? Justamente por aquela norma de 2016 que nós vimos antes. Aqui nesse 124, nós vemos que compete ao Conselho de Polícia, Superior de Polícia, determinar a instauração, providenciar na instrução e realizar o julgamento de processos administrativos disciplinares em que sejam acusados servidores da polícia, além de outras atribuições nos termos da legislação. Tá? Então, assim, perceba a importância do PAD. Ele tem que passar pelo Conselho Superior de Polícia, que é um órgão, um órgão colegiado, é um órgão que integram várias autoridades. Isso aqui você vai ver em detalhe num decreto, que é o decreto 54406 de 2018. Tá? Um breve comentário sobre esse decreto, rapidinho. Além do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, que é a Lei Complementar 198, além da Lei 7366, que é o Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, você vai estar no seu edital, a Lei 10.994, que é a Lei de Organização da Polícia Civil. Isso caiu no edital passado, com certeza vai cair no próximo edital. Uma novidade que veio depois do último concurso de 2017, foi esse decreto, que é o 54406 de 2018. Ele regulamenta o regimento interno da polícia. Tá? Ele não caiu no concurso porque é uma norma de 2018. Logo, não tem como cair, né? Mas é uma aposta minha de que esse regimento pode cair na sua prova. Não vamos estudá-lo agora, porque, enfim, não existe nenhum indicativo de que ele vai cair, é apenas um machismo meu. Mas pode ser que ele aconteça. Essa questão do Conselho Superior de Polícia está bem detalhado lá no artigo 56 desse decreto. Inclusive lá no inciso 3º. Tá? Não vou falar nele aqui, porque não vem ao caso agora. Tá? Então, assim, o PAD falou em PAD e falou em Conselho Superior de Polícia. Então, é uma coisa grave, é uma coisa severa, é uma coisa que pode causar demissão ou a cassação da aposentadoria. Imagine, o cara tá lá tranquilaço na sua aposentadoria e de repente pode perdê-la por uma infração grave que ele cometeu quando era servidor da ativa. Então, é uma questão muito grave. Por isso precisa de um PAD. E por isso passa pelo Conselho Superior de Polícia. Tá bom? Então, voltando aqui lá na parte do PAD, vamos ver aqui, ó, o PAD em detalhe. A sessão começa com a sindicância, depois inquérito, depois PAD. E o PAD, o conceito do PAD está aqui no 101. Diz o seguinte: o processo administrativo disciplinar será instaurado por determinação do governador do estado, do secretário da Segurança Pública ou deliberação do Conselho Superior de Polícia para apurar responsabilidade de servidor, sempre que a imputação, verificada por meio de sindicância ou inquérito, possa importar na aplicação das penas previstas nos incisos 6º, 7º e 8º do 83 desta lei. Vamos aqui esmiuçar esse conceito, tá? Primeiro, o PAD
será instaurado por determinação de quem? Do governador do estado, do secretário de Segurança Pública ou por deliberação do Conselho Superior de Polícia, para apurar responsabilidade de servidor, sempre que a imputação, verificada por meio de sindicância ou inquérito, possa importar na aplicação das penas previstas lá nos incisos 6º, 7º e 8º do 83. Tá bom? Então perceba que existem autoridades que podem instaurar o PAD e existem situações em que ele vai ser aplicado, né? Que são o quê? As situações em que se percebe que é caso de aplicar a pena de demissão, demissão a bem do serviço público, que é esse 7º aqui, e a cassação da aposentadoria, como eu falei antes. Tá? O parágrafo único fala o seguinte, ó. A resolução que instará o processo administrativo disciplinar conterá a narração sucinta do fato, com todas as suas circunstâncias, o enquadramento em estatutário da transgressão e será instruída pela sindicância ou inquérito que lhe der origem. Tá? Todas as coisas que nós estamos falando aqui envolvem sindicância e inquérito. Né? Percebam que são investigações anteriores, preliminares, que vão embasar o PAD. Né? E percebam que o PAD ele precisa ter um enquadramento estatutário da transgressão que foi cometida. Nós vamos chegar lá. Eu comecei pela prática primeiro, para depois a gente chegar na parte teórica, que são essas partes aqui das transgressões. Tá? Então, falou em sindicância, inquérito. Vamos agora dar uma olhada no que são sindicância e inquérito. Aqui, primeiro, nós estamos só dando uma introduzida no PAD. Depois, nós vamos voltar a esse assunto para ver o PAD em detalhes. Tá bom? Vamos ver aqui o que é o inquérito, então. Inquérito policial. Artigo 100. O que é que diz ele? Será, se a falta imputada ao servidor constituir também infração penal, será imediatamente comunicado à autoridade competente para instauração de inquérito policial. Então perceba que o inquérito policial ele tem uma peculiaridade. Ele vai ser lançado mão se a transgressão disciplinar, estatutária, cometida pelo servidor, administrativa, ela for configurar também um crime. Aliás, infração penal, importante. Por que eu estou chamando a atenção para isso aqui? Você estudou ou vai estudar, se não estudou, deveria ter estudado, ou então vai estudar, que lá no processo penal, processo penal, que existem dois tipos de infração penal. Quais são? Crime e contravenção penal. As diferenças, as peculiaridades não cabe a nós analisar aqui agora. Só precisa saber que existe crime e existe contravenção penal. E o que aliás, e aqui ó, no artigo 100 ele fala que se constitui infração penal, ou seja, tanto faz se é crime ou se é contravenção. Cometeu transgressão que também é crime ou é contravenção penal, vai haver um inquérito e vai ser regido pelas normas do processo penal. Você vai ver lá no Código de Processo Penal o detalhamento de como é o processo o procedimento do inquérito policial. Tá? Então vamos entrar agora na sindicância. Seção primeira, subseção primeira, sindicância. O que é que fala a sindicância? Artigo 98. A autoridade policial... Vamos lá, vamos grifar direto. A autoridade policial ou diretor de órgão administrativo, técnico ou especializado que tiver ciência de irregularidade cometida por servidor da Polícia Civil é obrigada a promover sua apuração por meios sumários, no prazo máximo de 7 dias, ou comunicar à autoridade competente dentro de 24 horas, a fim de não se tornar conivente. Tá? Então vejamos. Primeira informação importante. Quem é o competente para conduzir uma sindicância? Autoridade policial e diretor de órgão administrativo, técnico ou especializado. Quando? Quando tiver ciência de uma irregularidade cometida por servidor. Então, tem uma notícia aí de que um servidor da polícia cometeu tal coisa. A autoridade policial, o delegado, né, ou o diretor de órgão administrativo, técnico ou especializado, tem que apurar para entender o que foi que houve, investigar
para ver se é caso de punição e qual a punição aplicável. E aí, a segunda informação é que a sindicância ela é aplicável por meios sumários. Isso quer dizer o quê? Que algumas formalidades foram retiradas ou até afrouxadas em prol da celeridade da apuração, da conclusão da apuração. Tanto é que o prazo, olha só os prazos aqui, ó, para iniciar, 7 dias, ou comunicar à autoridade dentro de 24 horas, a fim de não se tornar conivente. Então, são prazos curtos. Então, a sindicância ela é uma investigação preliminar e sumária para apurar a responsabilidade ou se houve ou não a transgressão. Então, enfim, para justamente esclarecer essa notícia que corre aí de que um servidor cometeu uma determinada infração. Tá bom? Vamos avançando aqui, ó. Parágrafo 1º. Poderá ser afastado das funções, sem prejuízo dos vencimentos e até completa apuração, o funcionário ao qual for imputada a falta que, por sua natureza, recomenda a providência. Aí o segundo, a cena que a gente sempre vê nos filmes, né, de policiais e tal. O funcionário afastado preventivamente das funções poderá ter retidas a arma e a respectiva carteira de identidade funcional, a juízo da autoridade ou órgão que ordenar a medida. Tá? E aí entramos aqui, ó, nesse parágrafo 3º, que é bem importante. Ele trata da conclusão da sindicância. Ela será concluída por meio de relatório, que vai especificar a data e o modo por que a autoridade teve ciência da irregularidade. A data e o modo pelo qual a autoridade teve ciência da irregularidade. A versão do fato em todas as circunstâncias, indícios e elementos de prova, depoimento do servidor e as conclusões finais e o enquadramento legal, se houver. Tá? Em seguida, vai ser a sindicância julgada ou enviada à autoridade competente. Nós vamos ver tudo isso aqui hoje. Vai ser julgada ou enviada à autoridade competente para a punição, isso no prazo máximo de 5 dias. E aqui, ó, encerrando essa sessão, o 99 fala o seguinte: a sindicância para apuração de irregularidade cometida por servidor da Polícia Civil realizar-se-á também por determinação do governador ou do secretário de Segurança Pública ou do superintendente. Isso aqui mudou. Eu vou até destacar aqui, ó, porque houve a alteração disso aqui para, justamente aqui, ó, para chefe de polícia. Esse superintendente aqui agora é o chefe de polícia, tá? Então, governador, secretário, chefe de polícia ou deliberação do Conselho Superior de Polícia. Eles podem determinar o afastamento preventivo do servidor ao qual foi imputada a falta que, por sua natureza, recomenda tal providência. Tá bom? Então, isso aqui é a parte da sindicância. Perceba que é bem tranquilo. Letra de lei, as questões vão ser cobradas em letra, vão cobrar a letra de lei disso aqui. Então, prazos, esses requisitos aqui, as autoridades, isso é muito importante para a prova. Tá bom? Vencida essa primeira parte, recapitulando, nós observamos o que é o PAD, o que é o inquérito policial, o que é a sindicância, as hipóteses em que elas são aplicáveis, por que são aplicáveis e quem as inicia essas formas de investigação. Vamos então agora dar uma olhada no artigo 83. Né? Estamos falando aqui nessas penas. Quem pode aplicar tais penas? Vamos olhar que penas são essas. Vamos subir aqui, ó. No 83 é um artigo muito importante, que vai justamente o artigo dentro da seção que trata das penas disciplinares, né? Tá aqui, ó. São penas disciplinares. Aqui estão essas: advertência, repreensão, remoção por conveniência da disciplina, que eu chamo de remoção disciplinar para ser mais rápido. Detenção disciplinar, que não existe mais, foi revogada pela Lei Complementar 14.828. Vou até destacar aqui para você não cair nisso. Suspensão, demissão e demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte: vamos diferenciar essas penas aqui. Fazer assim, ó. Essas 4 e essas 3. Tá? Mas por que isso? Você já vai entender.
Essas três aqui, demissão bem de serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, elas vão extinguir o vínculo do servidor com a Polícia Civil, com o Estado, né, do Rio Grande do Sul. Demissão bem de serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Eles vão extinguir. E essas aqui, de cima, advertência, repreensão, remoção disciplinar e suspensão, elas não vão extinguir. Tá? Então, são punições que são aplicáveis ainda durante a vigência do vínculo do servidor com o Estado. Elas não extinguem o vínculo do servidor com o Estado. Tá? Isso é importante saber, até para ver a gravidade de cada transgressão e da gravidade de cada pena dessa. Certo? Agora nós vamos ver o seguinte, que nem todo mundo consegue aplicar cada pena dessa. É lógico, né? Se um delegado, por exemplo, titulado em uma delegacia, pudesse aplicar uma pena de demissão, seria muito simples, seria muito temerário até. Às vezes pode acontecer perseguições, etc. Então, apenas as autoridades mais importantes da alta cúpula que podem aplicar demissão, cassação e tal. Mas autoridades mais simples, elas podem aplicar advertência, repreensão e até suspensão, a depender do caso. Nós vamos olhar isso aqui agora. Lá no 94. O que é que fala o 94? Para a aplicação das penas do 83, lembra que eu falei que o 83 é muito importante, né? Então vamos entrar nisso aqui agora. São competentes. E aí nós vamos montar agora, ao vivo, uma tabela para ajudar a visualizar isso aqui. Vamos que vamos. Ao vivo. Ao vivaço. Aqui nós vamos inserir assim, ó. Quem? Primeira coluna. Segunda coluna. O que é que ela pode aplicar? O que é que esse quem pode aplicar? O que é que ele pode propor? E contra quem ele vai propor isso aí? Tá? Assim vamos iniciar nossa tabela. Começando então pelo 94, inciso 1º. Quem pode aplicar o quê? Pode propor o quê e contra quem? Vamos lá. Quem? Começando pelo chefão de todos, que é o governador do estado, né? O GOV. O que é que ele pode aplicar? O que é que o GOV pode aplicar? Segundo o 94, inciso 1º, o GOV pode aplicar tudo, né? É claro, o cara é o chefe do negócio. Ele pode aplicar todas as penas. Pode propor o quê? Ele vai propor a quem? Se ele é o chefe. Ele vai propor para ele mesmo? Então ele não precisa propor nada. Ele manda no negócio. E contra quem? Contra todos. Tá ali. Contra todos os servidores. O governador do estado em qualquer caso. Inciso 2º. O que é que fala? Secretário de Segurança Pública e o chefe de polícia. Lembra que é o antigo superintendente. Agora é o chefe de polícia. O que é que eles podem aplicar? As penalidades dos incisos 1, 2, 3 e 5. Opa! Eu fiz aqui o seguinte. Vamos ter uma cola para a gente ir lá pegando quais são essas penas aqui, ó. Vamos lá. São as penas disciplinares. Está aqui, ó. Ele fala no incisos 1º, 2º, 3º e 5º. Quais são? Vamos ver. Advertência, repreensão, remoção disciplinar e suspensão. Ok?
Então, o secretário de Segurança Pública e o chefe de polícia podem aplicar advertência, repreensão, remoção disciplinar e suspensão. Podem propor o quê? Aqui não tem, não fala. Não fala. Então, vamos botar um tracinho. E contra quem? Contra todos os servidores. Tá? Essa é a primeira parte da nossa tabela. Vamos passar a página. Vamos voltar aqui a página, vamos copiar isso aqui. Para a gente continuar a nossa tabela aqui do lado. Ó. Porque continua. Tem bastante coisa para a gente ver. O inciso 3º tá ali em cima. Ó. O que é que ele vai trazer? Que o Conselho Superior de Polícia, vamos lá, é a nossa próxima autoridade. No caso, um órgão, né? O Conselho Superior de Polícia pode aplicar o quê? 1, 3, 5, 1, 2, 3 e 5. De novo a nossa cola, tá aqui ela. 1, 2, 3 e 5. Quais são? Advertência, igual do outro, né? Repreensão, remoção disciplinar e suspensão. Pode propor o quê? 6, 7 e 8. Tá lá. Demissão, a bem de serviço público e cassação da aposentadoria e disponibilidade. Botando para abreviar. E contra quem? Contra todos os servidores, tá? Estamos montando a nossa tabelinha. Perceba que está ficando bem mais fácil de visualizar. O próximo inciso. Vem aqui, ó. Isso aqui, o quarto. Perceba que ele está com a redação antiga, né? Tá revogado isso aqui. Que vale esse de baixo aqui, ó. O corregedor geral. Corregedor. O que é que ele faz? O corregedor geral de polícia, nas penalidades do 1, 2 e 5. 1 a gente já sabe que é advertência, o 2, repreensão e o 5, suspensão. Suspensão, em relação aos servidores submetidos à investigação para aquele órgão, podendo propor a aplicação da pena do inciso 3º. Terceiro é qual? Remoção disciplinar. Né? Então, contra quem? Contra os servidores submetidos à investigação. Os servidores investigados. Né? Tá. Vamos então agora para o inciso 5º. Também tem um 5º aqui, ó, que está revogado. Vamos passar para o próximo. Que diz assim, os diretores de departamento. O que é que eles vão querer? Diretores de departamento mais os órgãos do mesmo nível. Eles podem aplicar os dos incisos 1, 2 e 5. Mesma coisa aqui de cima. 1, 2 e 5. 1, 2 e 5. Né? E pode propor RD, remoção disciplinar. Tem uma peculiaridade aqui, ó, que o diretor de departamento e órgãos do mesmo nível podem aplicar 1, 2 e 5, desde que a suspensão, né, com o inciso 5º, está aqui embaixo, não exceda 45 dias. Então, a suspensão até 45 dias. Né? E contra quem? Contra os subordinados. Beleza. Próximo. Diretores de divisão. Vamos pintar aqui. Diretores de divisão. O que é que esse pessoal pode aplicar? Vamos ver. Diretor de divisão. Mais os órgãos de mesmo nível. Podem aplicar a mesma coisa. 1, 2 e 5. 1, 2 e 5. Só que a suspensão não excede 31 dias. Até
31 dias. Pode propor remoção disciplinar e vai aplicar isso contra quem? Contra os seus subordinados. Por fim, chegamos nos titulares de delegacia e órgãos do mesmo nível. Aqui. Titulares de delegacias de polícia e órgãos de mesmo nível, né? O que é que eles vão poder fazer? Vamos ver aqui. Titulares de delegacia e órgãos de mesmo nível. Podem aplicar 1, 2 e 5, advertência, repreensão e suspensão, desde que a pena do inciso 5º, que é a suspensão, não exceda 30 dias. Então, percebam já, fazer uma revisão disso aqui. E pode aplicar o quê? Pode propor a aplicação do inciso 3º, que é a remoção disciplinar. Isso contra quem? Contra seus subordinados. Então, aqui, ó. Assim fechamos a nossa tabela. Assim fechamos nossa tabela. Pause aí, tire o print da tela. Isso aqui é bom. Vamos revisar. O governador pode aplicar todas as penas. Ele é o chefão do negócio, né? O governador aplica todas as penas. Não precisa propor nada porque ele é o chefe. Contra quem? Todos. O secretário de Segurança Pública e o chefe de polícia podem aplicar advertência, repreensão, remoção disciplinar e suspensão. Contra quem? Contra todos. Ele não pode propor nada. O que eu acho curioso isso. O secretário não pode propor, né? Mas é o que diz aqui. O Conselho Superior de Polícia, aliás, o Conselho Superior de Polícia pode aplicar advertência, repreensão, remoção disciplinar e suspensão. E pode propor ainda demissão a bem de serviço público e cassação da aposentadoria e disponibilidade. Contra quem? Contra todos. Depois, o corregedor da polícia. Ele pode aplicar advertência, repreensão, suspensão. E pode propor remoção disciplinar. Contra quem? Todos. Depois, os diretores de departamento. Mais os órgãos do mesmo nível. Pode aplicar a advertência, repreensão, suspensão até 45. Isso vale aqui, ó. A advertência, repreensão e suspensão vale para esses três aqui. Né? Diretor de departamento, diretor de divisão e titular de delegacia. A diferença vai estar aqui, ó, no tempo dessa suspensão. 45, 31 e 30. Achei muito peculiar isso aqui. 31 e 30. Né? E o resto é igual. Pode propor remoção disciplinar e aqui atinge todos os subordinados. Ok. Quem não tirou o print da tela, tire aí, que nós vamos avançar. Nós vamos avançar agora para a classificação das transgressões. Isso tá lá no 82. 82. Muito bem. As transgressões classificam-se em... Vamos lá. São as leves. São as médias. Vou fazer assim, ó. As leves. As médias. E as graves. Tá? Então são esses três tipos de infrações que o servidor pode cometer. E aí vamos ver assim, ó. Ele vai remeter agora lá para o artigo 81, que é onde estão as transgressões propriamente ditas, né? Vamos lá. A classificação leve, média e grave são de natureza leve. Natureza leve. As do 81, incisos 1 a 13. Média, do 81, incisos 14 a 22. E grave, as do 81,
23 a 43. 23 a 43. Vamos ver lá então. Vamos dividir isso aqui lá no 81 para a gente visualizar melhor. 81 tá aqui, ó. Transgressões. Então tá. Ele falou. A primeira parte das leves vão do 1 ao 13. Vamos pintar aqui, ó. Do 1 ao 13. Do 1 ao 13. Tudo isso aqui é leve. Tudo isso aqui são as leves, né? Leves. Depois, então, as médias estão no 81, 14 a 22. Pois bem, 14 a 22. 14 até o 22. Aqui então são as médias. Médias, né? 14 a 22. E as demais, do 23 ao 43, são então as de natureza grave. É bastante coisa, né? Estamos vendo aqui, ó. Tudo isso aqui é natureza grave. Tudo isso aqui é natureza grave. Então tá. Natureza grave. Grave. Muito bem. Então aqui está essa divisão para visualizar melhor a classificação das transgressões. A classificação das transgressões. Uma coisa que vocês... Vamos ler alguns aqui, ó. Vamos ler algumas dessas transgressões. Das leves. Esquivar-se sem motivo justificado, que é o 10. De exame pericial a que deva submeter-se quando envolvido em infração penal ou estatutária. O 5. Ceder ou emprestar insígnia ou carteira de identidade funcional. O 9. Deixar sem justa causa de submeter-se a passeio. O 10. Esquivar-se sem motivo justificado de exame pericial. Não, era o 9 mesmo. Deixar sem justa causa de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou por autoridade competente. O 12. Deixar de comunicar com antecedência à autoridade que estiver subordinado a impossibilidade de comparecer à repartição, salvo motivo justo. Então, são várias hipóteses aqui de transgressões leves. É bom ler, assim, é bom não, é necessário, é fundamental, é obrigatório ler isso aqui e diferenciar. Só com repetição você vai saber isso aqui, diferenciar uma das outras, não tem jeito. Não tem macete, é decorar, é ler repetidamente. Até entrar na cabeça, entrar na cachola. E depois que você fizer a prova, pronto, aí você esquece. Com o dia a dia você vai aprendendo, né? O importante é passar. O importante é passar. O que vem depois, vem depois. Vamos ver aqui algumas transgressões médias. Ingerir bebidas alcoólicas em serviço. Valer-se do cargo com fim ostensivo ou velado de obter proveito de natureza político-partidária para si ou para outrem. E esse aqui, ó. Espancar, torturar ou maltratar preso ou detido sob sua guarda ou usar de violência desnecessária no exercício da função policial. Isso aqui é uma infração média. Infração média. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas para mim isso aqui me chocou quando eu vi. Tortura, espancamento, maltrato, violentar, quem quer que seja, é uma coisa muito grave. E você ali, o policial, ele está a serviço do Estado. Então, eu fiquei chocado quando eu vi que isso aqui é uma infração de natureza média. E não foi só eu. Não foi só eu. Os próprios legisladores do Rio Grande do Sul perceberam, tempos depois, que isso aqui realmente era uma aberração. E resolveram corrigir isso aqui. Vamos ver, então. Vamos dar uma olhada nessa lei 10.981. Por que eu estou falando nessa lei? Vamos ver.
Lei Complementar 10.981 dispõe sobre punição disciplinar de servidores da área de segurança pública do Estado. O que é que ela diz? Ó? Vou pegar aqui o texto original. O que é que essa lei vai dizer? Os servidores públicos dos quadros da Polícia Civil, Brigada e Superintendência de Serviços Penitenciários, SUSEP, serão punidos com pena de demissão pela prática comprovada de espancamento, tortura ou maus tratos a preso ou detido sob sua guarda e ou por uso de violência desnecessária no exercício de sua função. Tá? Segundo, a prática das infrações descritas no artigo anterior são consideradas faltas graves e apuradas segundo as normas disciplinares previstas na legislação específica de cada uma das categorias de servidor público. Concluído o processo disciplinar, deverá o mesmo ser remetido de ofício ao Ministério Público para as providências legais cabíveis na esfera penal. Tortura é crime. Então, o servidor vai responder além da transgressão disciplinar, vai perder o cargo, que gera demissão, já que é uma infração grave, vai ser punido, vai ser investigado, enfim, responder criminalmente por essa conduta. E aqui, no parágrafo 2º, há algumas ressalvas a isso aqui. Claro, né? Legítima defesa, estado de necessidade, força maior. Ele fala assim, ó, não são admitidas como causas de justificação no julgamento e aplicação da pena prevista nesta lei complementar. Melhor dizendo, assim, ó, ressalvadas as hipóteses de legítima defesa própria de terceiros, estado de necessidade e força maior, que são definidos na legislação federal, lá no Código Penal tem isso, não serão admitidas causas de justificação no julgamento e aplicação dessa pena prevista, tá? Então, assim, ó, pode existir uma exceção, uma justificação, uma excludente de ilicitude, para esses casos aqui. Legítima defesa, quando essa violência foi cometida com legítima defesa, é um estado de necessidade, tá? Mas isso vale porque é regulado pela lei federal, pela lei penal. Dentro do regime disciplinar, dentro da esfera administrativa, não serão admitidas causas de justificação. Eu estou falando isso aqui, ó, causas de justificação, porque isso aqui é um termo que está expressamente na lei 7366, que nós vamos olhar agora. Então vamos lá, voltando para o nosso quadro, lei 7366, vamos pular para o artigo 94. Artigo 94, que dá isso aqui, ó, 84. Na aplicação das penas disciplinares, serão considerados. Aqui, ó, são 5 situações que serão consideradas na aplicação das penas disciplinares. Quais são essas situações? Eu chamo isso aqui genericamente de circunstâncias. Algumas circunstâncias que vão ser consideradas para a dosagem da pena. São quais? Repercussão do fato, danos ao serviço público decorrentes da transgressão, causas de justificação, perceba que foi essa expressão utilizada lá na outra lei, circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes. Muito bem. Nos parágrafos daqui, seguintes, vai haver a explicação de cada coisa dessa. São causas de justificação, parágrafo 1º. Segundo, são circunstâncias atenuantes. Terceiro, circunstâncias agravantes. Ele vai explicar cada coisinha dessa. Vamos ver quais são as causas de justificação, já que foi falado lá na outra lei. Motivo de força maior. Ter sido cometida a transgressão na prática de ação meritória no interesse do serviço, da ordem ou da segurança pública. Depois, ter sido cometida a transgressão em legítima defesa própria de terceiro, em obediência à ordem superior ou não manifestamente ilegal, em estrito cumprimento do dever legal ou quando pelas circunstâncias não for exigível outra conduta. Tá? Isso aqui são as causas de justificação. Depois temos aqui as circunstâncias atenuantes. Tá?
Atenuantes: boa conduta funcional, relevância dos serviços prestados, ter sido cometido transgressão em defesa de legítimos direitos próprios ou de terceiros, ou para evitar mal maior, ter ação sido cometida no interesse da organização policial ou em defesa de seu bom nome. E por fim, as agravantes: má conduta funcional, prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, reincidência, ser praticada transgressão em conluio com duas pessoas, durante a execução, em presença de subordinado ou em público, ter sido praticada transgressão com premeditação ou com abuso de autoridade hierárquica ou funcional. Então tá, qual é a consequência dessa causa de justificação aqui, ó? Vamos ver, tá aqui, ó, no parágrafo 4º. O que é que a causa de justificação vai acarretar? Não haverá punição, tá? Não haverá punição. Ou seja, se houve alguma dessas causas de justificação, o servidor, apesar de ter cometido a transgressão, ele não vai ser punido. Isso é um excludente de punibilidade. Isso lá no Código Penal, lá no Direito Penal, você vai estudar isso. Já estudou. Então, não haverá punição quando no julgamento da transgressão for reconhecida qualquer causa de justificação. Tá? E aqui o parágrafo 5º é só uma questãozinha mais interna. As punições aplicadas a delegado de polícia serão publicadas em boletim reservado, vedada a sua divulgação ao público e entre subalternos, exceto as das penas dos incisos 6 a 8 do 83. Aqui você já sabe o que é isso. Ok? 6, 7 e 8. Demissão do serviço público, cassação da aposentadoria e disponibilidade. Ok? Ok. Estamos, então, encerrando essa parte das causas de justificação. Vamos, então, agora dar uma olhada nas penas em espécie. Vamos olhar. Então, vamos dar uma olhada primeiro lá no 83, né? Tá aqui. São penas, recapitulando quais são as penas: advertência, repreensão, remoção disciplinar, suspensão, demissão do serviço público e cassação da aposentadoria e disponibilidade. Essas três aqui, de baixo, elas extinguem o vínculo do servidor com o Estado. Essas três aqui de cima, 4 de cima, elas não extinguem o vínculo do servidor com o Estado. Tá? Vamos pular, então, ali para o 85. O que é que diz aqui o 85? Vamos falar agora de cada uma dessas penas, né? Primeiro, a pena de advertência. Ela será aplicada, reservada, pessoal e verbalmente, nos casos de falta leve, não constando dos assentamentos funcionais. Então, a advertência ela é aplicada, reservada, pessoal e verbalmente, nos casos de falta leve, não constando dos assentamentos funcionais. Depois, 86. Pena de repreensão. Perceba que a advertência é uma pena bastante simples, né? Bastante leve. Ela é aplicada de maneira reservada, né? De maneira direta, pessoal e verbal. Nem ficam registros assim disso aí. A de repreensão, por sua vez, ela é aplicada por escrito. Também nos casos de falta leve. Mas já não é mais nem reservada, nem é mais pessoal. E nem é mais verbal. Ela é por escrito. Mas é também nos casos de falta leve. Tá aqui, leve e leve. Vamos seguir então para a pena de remoção por conveniência da disciplina, que eu chamo aqui de remoção disciplinar. Ela é aplicada em casos em que recomende a providência por ato do secretário de Segurança Pública ou do superintendente ou do chefe de polícia. Vou riscar isso aqui que confunde a gente. Superintendente, polícia, serviço não existe mais não, cara. É chefe de polícia. Então, por ato do secretário ou do chefe de polícia, mediante proposta fundamentada dos respectivos diretores de departamento ou de órgãos do mesmo nível. Lembrando, na tabelinha nossa, isso aqui está lá. Nós colocamos isso ali. Nós colocamos isso ali na tabela.
Tá, 88 foi revogado. Seguindo, 89. O que é que fala 89? A pena de suspensão. É aí que é a primeira informação importante. Ela não pode exceder 90 dias. E acarreta a perda dos direitos de remuneração decorrentes do exercício do cargo. E será aplicada, e aqui nós temos uma gradação, ó, de 1 a 10 dias, no caso de falta leve, de 11 a 30, no caso de falta média, e de 31 a 90, no caso de falta grave. E aí o parágrafo único ele traz uma regra que é interessante, importante para você levar para a prova e saber para a sua atividade profissional. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, obrigando-se, neste caso, o servidor a permanecer no exercício do cargo com direito à percepção de 2/3 da respectiva remuneração. Então, assim, o cara foi condenado a suspensão por 15 dias, sei lá. Então, em regra, né, assim, em tese, ele ficaria afastado do serviço, suspenso, e não ia trabalhar e tal. E não teria remuneração, né? E aí veio esse parágrafo único, essa exceção, para trazer o seguinte: tá, o cara pode continuar em serviço, ele vai ser suspenso, mas essa suspensão vai ser convertida em multa, ele vai continuar em serviço e vai receber 2/3 da remuneração, né? Isso até é válido e é interessante, porque o efetivo da polícia está cada vez menor, os concursos não repõem as vacâncias que existem, então você abrir mão de uma parte da sua força de trabalho durante esse tempo aí, por mais que seja por uma questão disciplinar, às vezes é complicado. Então, é uma alternativa que o parágrafo único do 89 traz para o gestor de pessoas responsável pela aplicação dessa pena. Muito bem. Vamos ver o 90. Aqui o caldo começa a engrossar. Fala na pena de demissão. Né? Ela pode ser aplicada pela prática das transgressões dos incisos 23 a 43, como a gente já viu. E 33 ele falou aqui, mas até conferi, acho que é 23 ali. É do 23, ó. 23, eles erraram ali. Mas é do 23 ao 43, tá? Não vamos brigar com a lei, não. É do 33 ao 43. 33 ao 43. Muito bem. Demissão aplicada nas práticas das transgressões dos incisos 33 a 43 do 81. A gente já viu. Em função da gravidade da falta, a demissão pode ser aplicada com a cláusula a bem do serviço público, né? A qual constará sempre do ato demissório e se verificará com fundamento nos incisos 38 a 43 do 81. Tá? Então, assim, ó, essa demissão a bem do serviço público, na verdade, é só uma qualificação que se dá para essa demissão. Digamos que é uma demissão mais grave, que gerou uma comoção maior, uma reprovabilidade maior. Então, pelo bem do serviço público, esse cara vai ser demitido, né? Ele já seria demitido igual. Então, é como se fosse ser taxado de que foi uma conduta muito desagradável para o serviço público, tá? Então, estão aqui, são os casos do 38 a 43. Ou seja, se do 33 ao 43 já é demissão e do 38 ao 43 é demissão a bem do serviço público, só são demissões simples do 33 ao 37. Vamos dar uma olhada lá. Do 33
33, tá aqui, ó. 33 ao 37. Provocar a paralisação de tarefa ou serviço policial ou dela participar. Aí tem em seguida: coagir subordinados, eximir por covardia do cumprimento do dever, abandonar o cargo, ausentar-se do serviço, tá? 33 ao 37. Esses aqui são demissões simples. O resto é demissão a bem de serviço público. Considerando, lembrando que pela lei lá complementar a 10981, a tortura também é uma transgressão grave que dá demissão. Certamente essa lei deve vir no edital, a 10981, porque é uma lei que ela não alterou a redação, mas ela, por ser uma lei posterior que trata do mesmo tema, ela prevalece sobre essa daqui, sobre a 7366. Inclusive é uma lei complementar. Não que seja hierarquia, né, como eu falei no começo. É só para demonstrar que houve uma mobilização maior da Assembleia, da sociedade, portanto, para corrigir isso aqui. A meu modo de ver, respeitosamente, isso aqui era uma aberração. A tortura ser uma infração média. Então, lembre-se sempre, mas com muita atenção também, que essa conduta aqui do inciso 19, ela atualmente gera demissão, é infração grave. Sempre observe o enunciado da questão. Se no edital tiver essa lei, que eu espero que sim, então essa alternativa deve ser errada, mas sempre observando o enunciado da questão. O enunciado da questão pode dizer, segundo a lei 7366, né? Se ela disser, segundo a lei 7366, com alterações da lei 10.981, aí você vai aplicando isso aí. Bom, estávamos ali no 91. Demissão, aplicava bem de serviço público e tal, né? O 93, vamos pular esse 92 porque ele fala só uma questãozinha simples. 93 é justamente sobre a aposentadoria, a cassação, né? A aposentadoria da disponibilidade. Ela pode acontecer mediante processo administrativo disciplinar por proposta do Conselho Superior de Polícia, em virtude de ato praticado quando ainda em atividade ou disponibilidade, nos casos em que a lei comina a pena de demissão. Tá? Então, pra você entender a lógica. O cara lá tá aposentado, tranquilaço, de boaça, mas descobriram que quando ele estava na ativa, ele cometeu uma infração que é punível com demissão. E aí, essa aposentadoria dele, bom, ele vai responder a um PAD e no final ele pode perder a aposentadoria. Ela pode ser cassada. Porque, digamos assim, ela vai ser cassada agora porque lá atrás o vínculo dele já seria extinto, né, com o Estado. Já seria demitido. Então, é meio que para corrigir essa falta de demissão que deveria ter acontecido lá atrás. E para isso que existe a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Bom, vimos aqui agora as penas em espécie. Nós vamos observar uma situação interessante que é a prescrição. Vamos entrar aqui no artigo 95. Que traz assim, ó. A aplicação das penas. Vamos pintar aqui. A aplicação das penas referidas no artigo 83 prescreve nos seguintes prazos. E aqui estão os prazos. 12, 24, 5 e a da pena de multa. Quero pular primeiro aqui mas de detalhar o 95, dá uma olhada no 96. Eu vou até pintar aqui de outra cor. Execução das penas previstas no 83 prescreve. Tá? Então, assim, ó, não foi à toa que a redação trouxe essa diferenciação entre
execução e aplicação. Execução, aplicação. Por que que é importante isso? A aplicação, ela diz respeito à prescrição da pretensão punitiva, disciplinar, aqui no caso, né? Ou seja, a possibilidade da administração investigar, punir, ou seja, chegar a um consenso, a uma decisão de que vai punir de tal forma aquele servidor que transgrediu uma norma, cometeu uma transgressão disciplinar. Tá? Então isso aqui é um prazo para que a administração investigue e condene aquele servidor. Tá? Depois que isso acontece, depois que o cara é condenado, digamos, ele é condenado a 40 dias de suspensão. Começa a correr, então, o segundo prazo, que é esse da execução das penas, para que se execute essa pena de 45 dias. Então, isso aqui, estamos tratando, portanto, da prescrição, da pretensão disciplinar. Que eu estou fazendo esse comentário porque isso lá no Código Penal, lá no Direito Penal, isso seria a pretensão da prescrição executória. Pode-se dizer que é a execução também dessa pena disciplinar aqui, tá? Então, prescrição da pretensão, vamos botar, executória. Da prescrição executória. Prescrição da pretensão executória. Dessa pena disciplinar, da pena disciplinar. Tá? E quais são os prazos? Vamos ver então. No caso da PPP aqui, a prescrição pode ser de 12 meses, 24 meses e 5 anos. Em quais casos? Tá. 12 meses para as penas de advertência e repreensão. As penas mais leves, o prazo mais curto. Para as penas de suspensão e remoção disciplinar, 24 meses. E para as penas de demissão bem de serviço público e cassação da aposentadoria, a prescrição é de 5 anos. Tá? Então, vejamos. Prescrição da pretensão punitiva, PPP, o artigo 95, pode ser de 12 meses, 24 meses e 5 anos. 12 meses para advertência e repreensão, as penas mais leves. 24 meses para as penas intermediárias, suspensão e remoção disciplinar. E 5 anos para as penas mais graves, né? Demissão bem de serviço público e cassação da aposentadoria. Por outro lado, a execução dessas penas que foram aplicadas, elas são as seguintes. Podem ser de 1 ano ou de 2 anos. Tá? 1 ano para o caso de advertência, pena de advertência, repreensão, remoção, suspensão ou multa. Tá? Então, só as penas mais graves, são a demissão e cassação, as que extinguem o vínculo, é que são prescritas, que a execução é prescreve em 2 anos. Então, é 1 ano ou 2 anos. Tá? Então, aqui em cima, ó, só para não me deixar em branco, sobre a pena de multa, assim, ó, aplica-se a pena de multa, naqueles casos de suspensão, né? Os mesmos prazos da pena comutada, ou seja, pena de suspensão. Já que a multa, ela sempre é uma pena que substitui a pena de suspensão, então ela está sempre vinculada à pena de suspensão. Logo, sempre vai ser regulada pelos prazos prescricionais da pena de suspensão, que são o quê? No caso da prescrição da PPP, 24 meses, as penas intermediárias. Ok? Então, PPP, 12 meses, 24 meses ou 5 anos. Para advertência e repreensão, suspensão e remoção disciplinar e 5 anos para demissão bem de serviço público e cassação da aposentadoria. Disponibilidade. A execução, então, são 1 ano ou 2 anos. 1 ano para advertência, repreensão, remoção disciplinar e suspensão.
E 2 anos para demissão bem do serviço público e cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Beleza. Vamos dar uma olhada só nessas regrazinhas aqui que falam intermediárias. A data do conhecimento do fato constitui o termo inicial dos prazos que está desse artigo. Ok. Quando as faltas constituírem também fato delituoso, isso é importante. Delituoso, a prescrição será regulada pela lei penal. Tá? Então, assim, ó, em que pese as instâncias administrativa e penal e civil também serem independentes, mas quando existe uma situação dessa, em que uma falta, uma transgressão é também um crime, prevalece a lei penal. Tá? A prescrição, ela, lá no Código Penal, ela tem peculiaridades, ela tem toda uma sistemática diferente disso aqui. Então, ela vai prevalecer sobre essa regra do código do nosso Estatuto de Servidores da Polícia. Tá? Então, aqui, ó, para encerrar essa parte, nós vamos entrar nas hipóteses em que pode haver interrupção ou suspensão da contagem do prazo. A diferença é que na interrupção, o prazo recomeça do zero. E na suspensão, o prazo recomeça de onde parou. Então, se houve instauração do PAD, ou se houve emissão do relatório pela autoridade processante, então a prescrição ela é interrompida. E ela será, por outro lado, suspensa, enquanto não resolvida em outro processo de qualquer natureza, questão de que dependa o reconhecimento da transgressão. Tá? É tipo assim, não está em voga, inclusive se houve ou não transgressão. Né? Então, isso aí fica suspenso. O prazo prescricional fica suspenso. Outra hipótese é a partir da instauração de sindicância e até a publicação do ato de decisão final pela autoridade competente. Então, suspende o prazo prescricional, já que a administração ela não estava inerte, né? Ela estava trabalhando, estava na sindicância. Tá? Então, muito bem. São as hipóteses de prescrição. Vamos então agora dar uma olhada, para encerrar essa parte aqui, dar uma olhada no capítulo, na seção 5ª do capítulo 7º, que trata das notas. Tá bem aqui, ó. Registro e cancelamento de notas. A gente estava estudando ali a prescrição, né, das penas, da aplicação e da execução das penas. Isso aqui é uma outra situação. É o seguinte: as penas impostas serão anotadas nos respectivos assentamentos funcionais, registros funcionais, exceção feita da mencionada no inciso 1º do 83. Agora você já está craque, você já sabe que pena é essa do artigo inciso 1º do 83. É a pena de advertência, que inclusive que ela é verbal, né? Então, todas as penas vão ser anotadas nos assentamentos funcionais do servidor, exceto a pena de advertência. E aí, o que é o seguinte, aqui nós temos outros prazos, né? O prazo de cancelamento dessas anotações. Ou seja, por quanto tempo essas anotações vão ficar no assentamento do cara, do servidor que foi condenado, né? Ele tem um direito ao esquecimento dessas transgressões também. Então, nos casos das penas de advertência e de remoção disciplinar, essa anotação será cancelada no prazo de 2 anos. Nos casos de suspensão, isso aqui foi revogado, né? O inciso 4º aqui foi revogado. No caso de suspensão, se não exceder a 30 dias, né? Desde que a suspensão não exceda a 30 dias, aí o cancelamento vai se dar em 4 anos. Se a suspensão exceder 30 dias, vai ser cancelada em 5 anos. E se o cara for demitido? Acho que demitido, ele está demitido, né? Não tem nem mais assentamento mais. Então, é isso. 2 anos, 4 anos ou 5 anos. 2 anos, a advertência não entra, né? A advertência não é registrado.
Repreensão e remoção disciplinar, 2 anos. Suspensão desde que não exceda 30 dias, 4 anos. Suspensão de mais de 30 dias, 5 anos. Tá? Então, nesses prazos aqui vai ser cancelada a anotação da punição no assentamento do servidor. Muito bem. Encerramos essa parte aqui, né, material. Nós, recapitulando, nós demos uma olhada no sumário da lei, fizemos uma introduçãozinha sobre em que situação, sobre o que é que trata o estatuto, a quem ele é aplicado, em que situações, o que é que ele trata. Depois falamos sobre o sumário, demos uma olhada geral panorâmica ali no sumário. Depois olhamos o sumário específico do capítulo 7, que é o deveres e normas disciplinares. Falamos em linhas gerais sobre o PAD, sobre inquérito policial e sobre sindicância. Demos uma olhada com mais detalhe na parte das penas, classificação das penas, quem pode aplicar, sobre quem, o que. Tudo isso nós vimos até agora. Estamos com 1 hora e 20 minutos de aula. Nós vamos entrar agora na parte do PAD, propriamente dito, que está lá na seção 4ª do capítulo 7. Foi onde nós começamos a nossa aula. Então, vamos voltar aqui no nosso quadro para dar uma olhada no PAD. Justamente aqui onde começa, né? Processo administrativo disciplinar. Olha nós. Beleza. Então vamos ver aqui como é que funciona o procedimento do PAD. Isso vamos dar uma olhada com mais detalhe. Primeiro a gente só falou o conceito, quem pode aplicar e tal, que foi justamente o artigo 101 e o parágrafo único. E agora vamos entrar nos artigos seguintes. 102, né? Ele é preparado, o PAD, por membro do Conselho Superior de Polícia. Lembra que nós falamos sobre isso? Que lá no regimento interno da polícia, isso aqui é tratado com mais detalhe, quem é o conselho, quem o compõe, quais são as suas atribuições. Sabemos que uma delas é preparar o processo administrativo disciplinar. Ou uma outra autoridade, né? Que é designada em portaria do presidente do órgão. Então, o presidente do Conselho Superior de Polícia, ele pode designar uma outra autoridade para preparar e processar o PAD. Tá? E essa autoridade será quem? Delegado de polícia. E não poderá ter a hierarquia inferior à do acusado. E nem está ligada a este acusado por qualquer vínculo de subordinação. E ele será incumbido do processo desde a citação até o relatório final, ou seja, do começo ao fim do PAD. Um delegado, se for o caso de ser designada uma autoridade pelo presidente do Conselho Superior de Polícia, então esse delegado vai conduzir todo o PAD do início ao fim, da citação até o relatório. Tá? E ele tem direito a um secretário, que é um servidor policial escolhido pelo delegado, né? Será a autoridade processante, e designado, ele vai ser escolhido pelo delegado e designado pelo chefe de polícia. Aqui, ó, chefe de polícia. Esqueça esse negócio de superintendente aí. Isso aqui não existe mais. Chefe de polícia. Tá? Então é importante, ó, a autoridade processante, no caso esse delegado, e o secretário, que está ajudando ele, ficarão vinculados ao processo, podendo ser dispensados de outros serviços. Dispensados de outros serviços até a remessa dos autos ao conselho. Tá? Essa autoridade terá todas as atribuições e competências deferidas pelo Estatuto. Aqui, ó. Isso é importante. Você vê, lá no começo eu falei que o Estatuto dos Servidores Públicos, ele anda de mãos dadas com esse estatuto aqui. Onde esse for omisso, ou onde o outro for mais completo, então um vai preponderar a depender da situação sobre o outro. Aqui temos um exemplo, 105.
A autoridade processante terá todas as atribuições e competências deferidas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado ao presidente e aos membros das comissões de processo administrativo, ressalvadas as de competência privativa do Conselho Superior de Polícia. Tá? E quais são essas competências privativas? Isso está lá no regimento. Por isso que eu digo que é uma norma que eu aposto que vai cair no próximo concurso. Por enquanto a gente não sabe, então não adianta estudar não, porque é uma norma completa, complexa, extensa, prolixa, e você só vai estudar se de fato vier na prova. Né? Lembra que lá atrás nós falamos que o servidor que vai estar respondendo ao PAD, ele pode ser suspenso preventivamente? Aqui, ó, 106 dá mais detalhes sobre isso. Ela pode ser ordenada fundamentadamente por até 60 dias pelo governador do estado, pelo secretário de Estado da Segurança Pública, pelo chefe de polícia, já sabemos que isso aqui não existe mais, é o chefe de polícia, e pelo Conselho Superior de Polícia, ex officio, ou a pedido da autoridade processante, sempre que convier para a averiguação das faltas imputadas. Ex officio é pelo dever do ofício, ou a pedido da autoridade processante. Só que assim, ó, ex officio é para quem? Governador, secretário, conselho e chefe de polícia. Esses aqui são ex officio. A autoridade processante é a pedido, tá? Então, assim, a pedido da autoridade processante. O resto pode fazer de ofício. E aí, esse prazo de 60 dias aqui, ele pode ser prorrogado por 30 dias no máximo. Ou seja, é 60 mais 30, né? No máximo 30. Então, no máximo aqui é 90 dias. Durante esse período de suspensão, o funcionário perderá 1/3. Então, ele vai ter direito a 2/3. Esse número se repete porque lá na parte da suspensão, também ele tem direito a 2/3, né? Quando é conversão em multa. 2/3. Então, ele perde 1/3. Ele perde 1/3, mas mantém 2/3. Fim do prazo estabelecido neste artigo ou da sua prorrogação, né? Dos 60 ou dos 90 dias. Cessarão os efeitos da suspensão preventiva, ainda que o processo administrativo não esteja concluído. Então, o cara retorna ao serviço com a remuneração integral e aguardando o desfecho desse processo aí. Tá? 107, ó, direito do funcionário que responde a um PAD. Vamos ver. Inciso 1º e inciso 2º. Diferença de remuneração e a contagem do tempo de serviço relativo ao período de suspensão preventiva, se do processo não resultar punição ou quando esta se limitar a apenas que não impliquem perda de vencimentos. Segundo, a diferença de remuneração e a contagem do tempo de serviço correspondente ao período de afastamento excedente do prazo da suspensão efetivamente aplicada. Tá? São direitos do servidor. Lembra que a gente falou que o PAD ele garante mais direitos ao servidor, né? Justamente por ser um processo mais completo, mais complexo, mais severo, mais que pode extinguir o vínculo do servidor com o Estado. Tá? E aí entramos nos prazos. 108. Processo administrativo disciplinar será iniciado dentro do prazo improrrogável de 10 dias, a contar do recebimento da portaria pela autoridade processante. A autoridade processante, que é aquele delegado lá, no caso, ser designado pelo conselho, pelo presidente do conselho. E concluído no prazo de 60 dias após seu início, podendo este prazo ser prorrogado por 60 dias a juízo do conselho, sempre que as circunstâncias ou motivos ponderáveis justificarem a medida. Então é um prazo que não é assim de qualquer jeito, ele tem que ter um motivo. Vamos ver, ó. Primeiro, para iniciar 10 dias, depois para ser concluído 60 dias e pode haver uma prorrogação de mais 60 dias, desde que fundamentadamente o Conselho Superior de Polícia entenda que seja o caso de prorrogar, né? Então, são os prazos importantes para o PAD. Outra disposição que remete ao Estatuto dos Servidores, Estatuto Geral dos Servidores, que é a 198. Artigo 109. A marcha do processo, no que for aplicável, será a mesma prescrita no Estatuto dos Funcionários. Tá? Nós teremos vídeos
detalhando, estudando a Lei Complementar 198, tá? Nós já temos material de questões sobre o Estatuto dos Servidores, Lei 198, material de questões inéditas e material de questões de fixação também inéditas, só que muda o formato, sobre o Estatuto da Lei Complementar 198, tá? E estamos sempre atualizando o material, elaborando novos materiais, deixando mais completo, com dicas, revisões, questões, enfim. A aula aqui ela já está bem completa e nós teremos mais aulas sobre a lei complementar, além do Estatuto em um Minuto, que sempre está sendo postado aqui no canal. Vamos ter também aulões como esse para conversar melhor sobre o Estatuto dos Servidores. Então, avançando. Autuadas a resolução, ainda mais peças que a instruírem, inclusive cópias de assentamento, a autoridade processante designará dia, hora e local para audiência inicial. Então, no procedimento, tem que ter uma audiência inicial, né? E o acusado será citado para ser interrogado. Citação, isso é um conceito do direito processual, é um ato por meio do qual o investigado, o demandado, ele toma conhecimento de que existe um processo contra ele e ele é chamado a participar do processo. E aí, lá ele vai exercer o seu direito de petição, o seu direito de contraditório e de sua defesa e tudo mais, almejando ser absolvido. Então, ele será citado para ser interrogado e se ver processar. Esse é um termo que ele usou, se ver processar justamente assim, é responder ao processo, né? Aqui, ó, parágrafo 2º, instrumento de citação deve constar, além dos requisitos que trata o parágrafo único do 101, direito de constituir defensor e produzir provas em geral, como dia, hora e local para a audiência, né, que está lá em cima. Ele será citado pessoalmente, a antecedência mínima de 48 horas, tá? É um requisito de validade para essa citação. Aí temos aqui algumas situações mais específicas, recomendo a leitura, né? Citação por via postal, se não foi encontrado edital, não comparecendo, regulamento citado, prosseguirá o processo com a revelia e tudo mais. No local de hora determinados, a autoridade ouvirá as declarações do denunciante da vítima, interrogará o acusado, observando o Código de Processo Penal, depois inquirirá as testemunhas, tanto as indicadas pela acusação quanto pela defesa e das arroladas pela autoridade, se possível no mesmo dia, na mesma assentada, como se fala, né? Na audiência interrogatória, o acusado indicará seu defensor, ou, se não quiser, ou não puder, a autoridade processante lhe designará um defensor dativo. Avançando, a qualquer tempo, a autoridade processante poderá proceder a interrogatório do acusado. Tá? O defensor não poderá intervir ou influir de qualquer modo no seu interrogatório. Logo após, a autoridade processante considerará o acusado para 3 dias, para a defesa prévia, requerer diligências, produzir provas e arrolar testemunhas. Então, 3 dias é outro prazo importante. E aqui, alguns detalhamentos, prazo para requerer documentos e tal. A autoridade processante ordenará de ofício realização de qualquer diligência necessária ao esclarecimento dos fatos. E vamos avançando. Percebam que é todo o detalhamento do procedimento aqui do PAD, né? Então, com prazos, como que acontece determinado ato, requisitos, enfim, é uma série de questões bem decoreba. Então, para entender isso aqui, você precisa ler inúmeras vezes, resolver questões, aplicar o conhecimento, repetir isso aqui, até que você consiga fixar bem cada prazo desse, cada competência, cada termo que se usa aqui, citação, edital, não sei o que lá, entendeu? Então, assim, é uma coisa que você tem que pensar. O estudo para um concurso desse nível, Polícia Civil, é um estudo de médio prazo, pelo menos, no qual você tem que estudar com antecedência, agora, inclusive, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas ele está sendo feito ainda em novembro, o edital não está aberto ainda, já é hora de você estudar, entendeu? Se dedicar aos estudos,
ler essa lei de cabo a rabo inúmeras vezes, resolver questões, fazer mapas mentais, e assim fixando todo esse conteúdo na sua cabeça. Superando a curva do esquecimento e fixando essa matéria na sua memória de longo prazo. Que é o quê? O dia da prova. Depois que passa a prova, aí pronto, você pode relaxar e tal. Até ser empossado. Aí sim. Aí você vai ficar de boa. Então, avançando um pouco mais, depois disso aqui, nós vamos ter um encerramento da instrução. A instrução é uma fase processual em que as provas são produzidas. Aí o acusado terá vista dos autos pelo prazo de 10 dias para alegações finais. Findo esse prazo de 10 dias, a autoridade encaminhará o processo ao presidente do conselho no prazo de 5 dias, com o relatório, em que ele vai indicar os fatos objeto do processo, diligências realizadas, elementos de prova, razões de defesa e as conclusões que ele chegou, a autoridade. Cuidado! Antes de encaminhar o processo, a autoridade notificará o acusado, dando-lhe conhecimento das conclusões finais do relatório. Tá? Então, ele encaminha o relatório primeiro para o acusado, e depois é que vai para o presidente do conselho. Tá? E aí, as situações omissas, o que eu venho sempre batendo na tecla, os casos omissos, na lei e no Estatuto dos Funcionários, será aplicado regimento interno do TJ e do Código de Processo Penal. Tá? O que eu venho falando é lei e Estatuto dos Funcionários. A novidade que traz aqui é o regimento interno do Tribunal, do TJ, né, TJRS, e do Código de Processo Penal. Isso aqui já foi falado antes, inclusive, porque é naquela situação do inquérito policial, né? Caso de transgressão disciplinar, que configura também um crime, aí já leva para a esfera criminal, procedimento de inquérito policial, prazo de prescrição lá da lei penal, etc. E aí, ao Conselho Superior de Polícia, caberá deliberar sobre os demais incidentes. Tá? Lá em cima nós falamos em preparo do processo. E aqui no 117 ele retoma essa questão. Fala que se o preparo do processo estiver a cargo de um dos membros do Conselho, a ele cumprirá relatá-lo em plenário. Relatoria é um termo que se usa nos órgãos colegiados, nos órgãos coletivos, digamos assim, né? Então, aquele membro do órgão colegiado que fica responsável por estudar e emitir um relatório sobre determinado processo, a ele se dá o nome de relator, tá? Então, se o preparo do processo, isso foi falado lá no início, estiver a cargo de um dos membros do conselho, a ele cumprirá relatá-lo em plenário. Lembra que um membro do conselho pode processar o PAD, ou ele pode designar, o presidente do presidente do conselho pode designar uma autoridade, que é um delegado. E aqui nós vemos o seguinte, ó. Se recebidos os autos da autoridade processante, o presidente do conselho designará um de seus membros para relatá-lo em plenário. Ou seja, se o processo estava sendo conduzido por uma autoridade processante, lembra que ele foi designado, o presidente do conselho designará um de seus membros para relatá-lo em plenário. Tá? Então, se era um membro do conselho que já estava processando desde o início, ele vai ser o relator. Tal. Se não, se era um delegado, aí vai ser designado um membro do conselho, do conselho superior para relatar o processo em plenário. E aí o relator ele vai apreciar os fatos que foram imputados e tal, né? Com a indicação da pena que couber, devolvendo os autos na sessão seguinte à presidência. O presidente observará a distribuição, designar revisor do feito, que fará concluso na sessão seguinte à presidência, com vista ao relator para julgamento. Quando decidir pela absolvição, os autos serão arquivados na secretaria do órgão. Quando for proposta a aplicação de qualquer das penas previstas nos incisos 4º, que não existe mais, né? É o sexto. O inciso 6º, 7º e 8º de 83, ou seja, demissão, você já tá craque nisso aqui, demissão a bem do serviço público e cassação da aposentadoria e disponibilidade. Será, então, encaminhado para quem pode fazer esses atos, que é o governador do estado. E aí o conselho pode ordenar o afastamento preventivo do acusado até a decisão final do governador, nas mesmas condições do parágrafo 1º e 2º do 98.
tá? O defensor será intimado para a sessão de julgamento quando poderá produzir sustentação oral na forma do Código de Processo Penal. E aí, por fim, o Conselho Superior providenciará para que, paralelamente ao processo, o PAD, seja instaurado inquérito policial se das irregularidades imputadas ao acusado resultarem indícios ou provas de responsabilidade criminal. E assim, pessoal, chegamos... Falta o parágrafo único. Autoridades encarregadas do processo disciplinar e do inquérito deverão auxiliar-se mutuamente sempre que necessário. Tranquilo. E assim encerramos. Que pena, né? Encerramos o estudo do nosso Estatuto. 1 hora e 40 minutos de aula do Estatuto, a parte disciplinar do Estatuto, capítulo 7º da Lei 7366, Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse site que passou a aula inteira passando aqui embaixo, que é esse www.editaiscp.com.br, você encontra todas as nossas produções, materiais para esse concurso. Nós vamos atualizá-lo ali com os novos materiais que estão sendo produzidos. Os que já tem são as questões, né? Questões inéditas de múltipla escolha sobre a Lei 10098, complementar 10098, e as questões de fixação também inéditas, mas em formato de assertivas, de itens C ou E, para você ir já treinando e fixando. O que é que vem a seguir? Material de questões da Lei 7366 e resumos, como esse que a gente viu aqui no nosso aulão, tá? E teremos também aqui no canal mais aulões, estes agora sobre a Lei Complementar 198, mais aulões sobre a Lei 7366, aulões sobre a Lei de Organização da Polícia, que é a 10994, e aulões sobre o regimento interno, que eu vou deixar gravado, mas só vou publicar se cair, porque também não vou perturbar vocês com uma lei que não vai cair, né? Se não for cair, tá? Então eu quero agradecer a você que chegou até aqui. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreva no canal, acompanhe. Inclusive aqui nós temos o Estatuto em 1 Minuto, que são pílulas com dicas, com questões que eu vou comentando ali sobre assuntos da Lei Complementar 198. Já temos vários vídeos que estão postados aqui no canal, e toda segunda, quarta e sexta são postados novos vídeos. É lançado a questão no dia anterior para você já ler e resolver, e no dia seguinte comentar em vídeo. Estatuto em 1 Minuto. E tudo isso nós vamos também alimentando lá no nosso Instagram, que está aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado. Se inscreva aí no canal se você gostou, deixa um like e continue acompanhando o nosso material. Obrigado. Espero que tenha gostado da aula, que para mim foi muito bom ter feito esse material, foi muito legal, muito bacana, muito engrandecedor. Eu agradeço a oportunidade e nos encontramos nos próximos vídeos, tá? Nos siga lá no Instagram, acompanhe aqui o nosso canal e vamos mantendo contato. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Um grande abraço.